Como assinalado por Vossa Excelência, senhor presidente, esta é a última sessão de que participa perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, como Procuradora-Geral da República e chefe do Ministério Público da União, a eminente doutora Raquel Dodge. Esse evento, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, esse evento merece registro nos anais desta Corte Suprema, pois é justo que se reconheça, como aqui já ressaltado por Vossa Excelência, a atuação independente, qualificada e serena da eminente senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, que exerceu a chefia do Ministério Público da União com dignidade, com talento e com competência. Em seu discurso de posse, a eminente senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, mais do que um pronunciamento retórico, professou, naquela manifestação, um poderoso ato de fé e assumiu solene compromisso de frontal rejeição e combate à prática da corrupção governamental, destacando de modo incisivo, e são suas palavras, que 41 brasileiros assumiram este cargo, alguns em ambiente de paz e muitos sob intensa tempestade. A nenhum faltou a certeza de que o Brasil seguirá em frente, porque o povo mantém a esperança em um país melhor, interessa-se pelos destinos da nação, acompanha investigações e julgamentos, não tolera a corrupção e não só espera, mas também cobra resultados. Na realidade, senhor presidente, a eminente doutora Raquel Dodge, no desempenho de suas atribuições como Procuradora-Geral da República, revelou para todos o significado que deve ter para a vida do país, para a vida do Brasil, para a vida de seus cidadãos, bem assim para a preservação da integridade do regime democrático, a prática responsável e independente das altíssimas funções institucionais do Ministério Público. A Constituição da República atribuiu ao Ministério Público posição de inquestionável eminência político-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas finalidades institucionais, notadamente, porque o Ministério Público, que é e deve ser o guardião independente da integridade, da Constituição e das leis, o Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. O Ministério Público também não deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja, ou o instrumento de concretização de práticas ofensivas aos direitos básicos das minorias, quaisquer que estas sejam, sob pena de o Ministério Público mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é, segundo o que diz a própria Constituição Federal, a de defender a plenitude do regime democrático. A eminente senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, soube permanecer fiel à realização dos autos objetivos que conferem ao Ministério Público essa condição singular na estrutura e na organização do poder. Sabemos todos, senhor presidente,
Sabemos todos que regimes autocráticos, que governantes ímprobos, que cidadãos corruptos e que autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político, quanto do poder econômico, ou do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, o Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática, fora da qual não há salvação, e o respeito efetivo às leis desta República laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. E é preciso não desconsiderar, por isso mesmo, senhor presidente, as lições da história e reconhecer que o Ministério Público, independente e consciente de sua missão e do papel institucional que lhe cabe desempenhar, sem tergiversações, no seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social, especialmente em um país como o nosso, em que ainda, lamentavelmente, se evidenciam relações antagônicas e conflituosas que tendem a patrimonializar a coisa pública, confundindo-a com a esfera privada e doméstica de terceiros, ou que submetem pessoas indefesas e grupos minoritários ao arbítrio do Estado onipotente, ou ao desprezo de autoridades preconceituosas, sem se falar naquela massa enorme de explorados e de despossuídos, como os povos da floresta e os filhos da natureza, que são injustamente degradados pela avidez predatória dos que criminosamente transgridem com insensível desrespeito às leis, à consciência moral, à solidariedade social e à Constituição, os valores básicos sobre os quais se deve fundar qualquer sociedade digna, justa e fraterna. Por tudo que venho de referir, senhor presidente, é que desejo saudar, por sua importantíssima atuação como Procuradora-Geral da República, neste último biênio e nesta sua última sessão plenária da Suprema Corte do Brasil, a eminente doutora Raquel Dodge, dizendo a sua excelência da honra e do privilégio de havê-la tido neste Supremo Tribunal Federal como chefe do Ministério Público da União. Desejo toda felicidade à sua excelência.